Os países da União Europeia estão bem perto de mudanças importantes em relação à inteligência artificial, com a aprovação de uma lei histórica pelo Conselho Local. Essas novas regulamentações já estão impactando o cenário tecnológico global. Vamos ver. A aprovação da Lei da Inteligência Artificial pelo Conselho da União Europeia nesta semana já está impactando o cenário da tecnologia em diversas regiões do mundo. Esse movimento europeu também vem sendo observado de perto por especialistas do setor de investimentos internacionais. A lei adota uma abordagem baseada em riscos, o que significa que regulamentações mais rigorosas se aplicam a sistemas de inteligência artificial que apresentam maiores riscos para a sociedade. Os sistemas de baixo risco terão obrigações leves de transparência, enquanto os de alto risco precisarão cumprir requisitos rigorosos. Práticas como manipulação cognitiva e pontuação social estão proibidas. No Japão, autoridades estão discutindo regulamentações voltadas para desenvolvedores de inteligência artificial generativa. O objetivo é prevenir abusos como violações de direitos humanos e crimes e considerar a aplicação de regulamentos específicos para áreas como equipamentos médicos e veículos autônomos. Os investidores estão observando alguns fatores importantes, como o aumento dos custos de conformidade devido às exigências rigorosas da nova lei europeia e o potencial benefício de transparência e confiança no mercado. Parte dos analistas apontam que a Lei de Inteligência Artificial da União Europeia pode atrair investimentos de longo prazo em empresas que se adaptarem bem ao novo ambiente regulatório. Já na conferência Vivatech, que está acontecendo esta semana em Paris, representantes das Big Techs, como Amazon e Google, estão comentando o potencial da inteligência artificial para economias e comunidades. Werner Vogels, diretor de tecnologia da Amazon, e James Manica, vice-presidente sênior de tecnologia e sociedade do Google, destacam que, apesar das regulamentações, a inteligência artificial pode resolver problemas globais e promover inovação responsável. Aprovada na terça-feira pelo Conselho Europeu, a lei estabelece um padrão global para a regulamentação da inteligência artificial, com foco em sistemas seguros e confiáveis. Ela visa proteger os direitos fundamentais dos cidadãos europeus e incentivar a inovação. O impacto dessa lei deverá ser significativo em setores como saúde, serviços financeiros e manufaturas. E para repercutir esse assunto, chegou a hora da coluna Seu Direito Digital. E mais uma vez temos o prazer da presença ao vivo de Leandro Alvarenga. Boa noite, Leandro. Bem-vindo. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem. Leandro, vamos comentar sobre essa notícia que acabamos de falar. O Conselho Europeu aprovou a Lei de Inteligência Artificial, estabelecendo regras baseadas em risco para regulamentar a inteligência artificial em toda a União Europeia. O que muda e quais são os próximos passos, Leandro? Muda bastante coisa, Marisa. Como nós estamos falando, cada país ou bloco, no caso da Europa, tem discutido como fazer isso. A própria China já fez uma declaração no ano passado, os Estados Unidos têm essa discussão, o Reino Unido recentemente falou bastante sobre isso também, tem a discussão. A União Europeia ela adotou uma postura mais conservadora, uma postura que ela veio, como você mesmo colocou, baseada em risco. Então ela classificou o tratamento de dados em várias esferas de risco. E ela trouxe como novidade alguns tratamentos que ela entende que são inadmissíveis. Então, a classificação de pessoas por etnia, por opção sexual ou por religião é considerado um tratamento de dados baseado na inteligência artificial banido. Não pode ser realizado. A inteligência artificial também não pode ser criada para induzir comportamentos. Então, qualquer inteligência artificial que também induza comportamentos também está banida na União Europeia, Marisa. Então, nós não sabemos muito o reflexo, porque a própria inteligência artificial, ela é uma novidade para todo mundo, apesar de já existir há muitos anos, né? Nós não sabemos para onde ela está indo. Eu falo para você que a legislação da União Europeia é uma legislação das mais rígidas do mundo. Isso trouxe uma série de preocupações para as empresas e pessoas estudiosas de tecnologia, porque não sabem as consequências disso para a tecnologia em si. Mas ela trouxe um passo importante que é a transparência.
todo mundo vai ter direito à transparência, saber o que estão sendo feitos com seus dados. E ela traz uma classificação de risco onde ela trata pequenas e médias empresas diferentes das Big Techs, que isso é muito importante para ajudar o desenvolvimento tecnológico, né? Então ela traz o tratamento que ela considera de pequenas e médias empresas que não sejam consideradas de alto risco, com menos obrigações legais. E ela traz uma punição bem severa, chega até a 7% do faturamento mundial da empresa, Marisa. E como a GDPR ou a RGPD, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, ela também tem a característica da internacionalização. O que quer dizer isso, Marisa? Ela não se aplica só ao continente europeu. As empresas que oferecem produtos e serviços para o mercado europeu vão ter que seguir essa regulamentação. Isso quer dizer que as empresas brasileiras que querem desenvolver tecnologia para a Europa vão ter que respeitar os limites impostos ali pela União Europeia. O que vai acontecer agora, Marisa? Em mais ou menos 20 dias, quando for publicado, ela deve ser publicada nos próximos dias, ela entra em vigor, mas não em pleno vigor, né? Ela vai abrir um período de 2 anos ali, para que as empresas se adaptem, e daqui a 2 anos da publicação dela, efetivamente ela vai entrar em vigor com as punições. E é muito interessante que dentro dos arcabouços que nós falamos aqui, estava tendo uma discussão aqui no Brasil, se vai ter uma agência reguladora ou não, como que seria aqui no Brasil, né? Muita gente falando que tinha a Anatel, outros a ANPD, outros queriam criar uma outra agência. Eles já criaram vários órgãos, Marisa. Eles criaram um Conselho Europeu de Inteligência Artificial, um escritório dedicado à fiscalização, um escritório dedicado a um grupo dedicado à pesquisa, e vão criar mais órgãos nesse período de 2 anos, para mostrar que nada é 100%, nada é 100% que eu digo no sentido de temos 100% de certeza do que estamos fazendo, né? E esse período de 2 anos de experiência é muito importante, porque nesse período de 2 anos a gente descobre o que funciona e o que não funciona na prática. E é possível que antes da entrada em vigor haja alterações ou regulações de maneira a flexibilizar alguns entendimentos, mesmo porque está todo mundo com dúvida, né? Está todo mundo com dúvida. Com certeza não vai ser uma situação muito fácil até de julgamentos, né, Leandro? Para adequar, enquadrar o que é certo, o que não é. Com certeza vai dar muita dor de cabeça ainda, até que tudo se consolide, né? Porque... Eu gosto de dar um exemplo baseado com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira e também com a RGPD, né, que é um sistema muito parecido, a regulação de dados pessoais, que usa tecnologia que não tem fronteira, né, a internet. Nós temos processos sendo julgados até hoje no Tribunal Europeu para equacionar posicionamentos dos países sobre determinado tratamento de dados. Porque um país criou uma lei de um jeito, outro criou a lei de outro. Então vai ser a mesma coisa, Marisa. No fim das contas, vai ter uma maior proteção, todo mundo vai se preocupar, porque lá a situação é séria, aqui também tá? A INPD está trabalhando bastante, não quis dizer que aqui não é. Mas em alguns outros países do mundo nós sabemos que escreve a lei, mas não cumpre, né? E com isso as empresas vão se preocupar, as pessoas estão indo atrás de seus direitos, os órgãos de fiscalização europeus são bem rígidos, e vai ser um aprendizado para todo mundo, conforme vão aprendendo, e com certeza o que foi feito lá e o que foi decidido vai refletir no resto do mundo, principalmente aqui no Brasil, que nós precisamos muito do mercado europeu para nós nos desenvolvermos. A preocupação só nós temos que lembrar, quando for regular aqui no Brasil, nós não temos a tecnologia e a experiência da União Europeia. Então nós não podemos ser tão rígidos quanto eles foram, sob pena de ficarmos mais para trás ainda do que nós já estamos nessa matéria de inteligência artificial. Pois é, vamos acompanhando junto com o Leandro Alvarenga. Bom, e agora uma dúvida do Alexandre. Ele diz assim: no caso de uma tragédia como a do Rio Grande do Sul, quem perdeu tudo nas enchentes pode entrar na justiça contra o governo e pedir indenização, Leandro Alvarenga? Pergunta de ouro, né, Marisa? Marisa, mas eu vou falar para você uma coisa. Pode sim, viu, Marisa? Existem várias circunstâncias e vários pontos diferentes. É importante lembrar, como no Rio Grande do Sul, nós tivemos rompimento de barragens, que agravou muito a situação de algumas cidades, né? O rompimento de barragem, vou tratar um pouco separado, nós temos algumas circunstâncias. Será que o licenciamento ambiental estava certo? Será que poderia ter aquela barragem com aquela vazão? A fiscalização estava em dia? Né? Essas são duas perguntas muito importantes que tem que se fazer por os órgãos públicos responsáveis pela barragem. Mas não só pela barragem, Marisa. Quando nós falamos de governo, ele responde objetivamente pelos seus atos. E aí nós temos que falar, será que houve um planejamento de ocupação certa?
O governo não foi omisso na fiscalização ou fez um projeto equivocado, ele criou mecanismos, nós vimos ali muitas denúncias falando que haviam atrasos em obras governamentais contra enchente em muitas cidades e municípios, e muitos municípios nem tinham essas obras, né? Nem tem uma defesa civil propriamente criada, né? Isso é falha governamental. E quando há falha governamental, seja na estruturação da cidade, na criação de mecanismos para que combata aquela circunstância, ou mesmo falha no socorro, uma omissão no socorro, uma falha na prestação de assistência que tem que ser feita, o governo pode ser responsabilizado tanto na esfera municipal, estadual e federal, cada um na sua competência ali, na sua organização, como também os agentes públicos que deixaram e foram omissos. Então, sim, a Constituição ela prevê, há uma dificuldade de demonstração ali do que é o dano pela omissão, né? Mas sim, você conseguindo fazer essa demonstração ali que o governo foi negligente, foi omisso, imperito, não fez a fiscalização que deveria nas barragens, não fez as obras que deveriam, ou está atrasado por negligência do governo, o planejamento ali foi mal feito, sim, ele pode ser punido com indenizações e as pessoas têm direito a ressarcimento. O ruim, na prática falando, Marisa, é que essas indenizações viram precatórios e aí sabe Deus lá quando as pessoas efetivamente vão receber, mas tem chance de receber e recebendo aí seus netos, seus filhos, seus bisnetos vão ter esse dinheiro. E infelizmente as pessoas automaticamente que estão ali vão ter que compor ali e entender que nesse momento com a ajuda que está sendo disposta, seja dos governos, seja da sociedade. É situação difícil, pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? Fica até difícil pensar numa solução para isso, né? Não existe mágica, Marisa. E assim, tem que lembrar que um processo desse também não é um processo rápido. A justiça já no Brasil não é rápida pela quantidade de demandas que tem, né? E um processo contra a fazenda pública, seja municipal, estadual ou federal, ela é um processo demorado, é um processo que às vezes é custoso, porque tem perícia, tem provas. É muito bom lembrar o caso de Mariana. Quando estourou a barragem de Mariana, o Ministério Público entrou com ações coletivas, pelas negligências, pela imperícia, pela falta de cuidado com as pessoas, pelo licenciamento ambiental errado. E aí, lembrando, quando se trata de barragens, não é só o Estado que responde. As empresas que são responsáveis pela barragem também respondem, né? São as concessionárias públicas ali que estão trabalhando em nome do governo. Né? Então, cada caso é um caso, a gente vai ter que olhar o que foi efetivamente só excesso de água, por chuva, e o que foi aí em decorrência do rompimento de barragens, que são totalmente diferentes, mas sim, a Constituição prevê que o Estado, quando ele é responsável por não ter feito o que deveria, ele responde objetivamente e tem que indenizar as pessoas. Pois é. Bom, e agora vamos falar de um outro assunto que também está em pauta, a série Bebê Rena. Assistiu? Eu ainda não, mas eu já ouvi falar muito. Eu tenho um monte de séries para assistir e ainda tenho uma pequena que gosta de assistir anime, eu tenho que assistir com ela os animes dela também. Então, essa série o Bebê Rena está fazendo muito sucesso, está repercutindo muito. Ela fala sobre um caso de stalking no Reino Unido, muito sério, aliás. E aqui no Brasil são registrados mais de 150 casos por dia. Impressionante esse número. O que configura o crime de stalking e o que é possível fazer judicialmente, Leandro Varenga? Bom, vamos lá, Marisa. É bom já dar uma notícia fresquinha. Essa semana aí um médico foi perseguido por uma paciente e aí nessa perseguição gerou ali um reconhecimento de crime de stalker e a prisão da pessoa, né? Bom, o que é o crime de stalker? Stalker parece uma palavra jocosa, uma brincadeira, né? Mas na verdade é uma perseguição que é feita, tanto pode ser de cunho psicológico ou de cunho físico mesmo, no qual o perseguidor passa a coagir a vítima. Pode haver ameaças ou não, ou só um constrangimento psicológico, né? O stalker muitas vezes ele é online, hoje em dia, com a era moderna, mas ele também pode ser caracterizado se ele for feito fisicamente. Então você ir a locais que a pessoa vai, você ir ao trabalho dela, você perseguir ela nas redes sociais, instalar aplicativos sem o consentimento da pessoa para saber onde ela está. Nós vemos ali
Agora, eu recebi esses dias de um site de venda chinesa ali, né? Você coloca um GPS que é colado embaixo do pedal do carro, que é para você, para sua segurança, né? Mas alguns maridos e mulheres ali vão querer usar para saber onde está o marido. Mas estou brincando, Marisa. Mas usar mecanismos tecnológicos para saber onde a pessoa está, fazer esse tipo de perseguição, desde 2021 é crime no Brasil, Marisa, e pode ser apenado com multa e prisão, né? Então, entenda, é muito importante as pessoas, a vítima, como você mesmo falou, ir à delegacia e fazer o registro, né? Por quê? E levar todas as provas que tiver, né? Mensagens, WhatsApp, por exemplo, eu estava lendo o caso desse médico, a pessoa ligou para ele com mais de 2.000 telefones diferentes, porque cada vez que ligava ele bloqueava. Então ela fez o tamanho da coisa. Aí já estão investigando se um hacker ajudou ela para saber como ela conseguiu tanto número de telefone para ligar para... Exatamente. Então nós temos várias circunstâncias ali que vão ensejar. É bom lembrar que o stalker ele também pode ser caracterizado pelo bullying virtual. Nós vemos ali, nós temos aquelas situações de bullying virtual, de você ofender a pessoa, de você criar ali um mecanismo de constrangimento à pessoa, também pode ser enquadrada, dependendo da circunstância, como um crime de stalker, mano. Então, assim, é importante a vítima ela trazer todas as provas que tiver, prints do WhatsApp, SMS, gravações de ligação, testemunhas, se tiver, caso for um stalker presencialmente, fazer o boletim e pedir aí, quem sabe, no caso de medida protetiva. E é tão interessante, Marisa, que o stalker no Brasil, ele privilegiou as pessoas que são menos favorecidas ou mais perseguidas, crianças, idosos, mulheres, traz um agravamento da pena, né? E no caso de stalker, ela pode ser enquadrada também junto com a Lei Maria da Penha. E aí, trazer medidas protetivas para as mulheres. Então, é muito importante fazer a denúncia, a polícia está aí para isso, os boletins de ocorrência, muitos estados, podem ser feitos online, sem precisar ir para a delegacia, mas é importante registrar, seja para o combate, seja para a punição do stalkeador, do perseguidor. Pois é uma situação maluca essa mesmo, a pessoa fica ali se sentindo cercada, observada o tempo todo, é uma loucura. Depois assiste e conta o que você acha da série. A gente já vive no Big Brother que todo lugar tem gente olhando pra gente com o celular na mão, né, Marisa? Você nunca sabe se está sendo gravado ou não. Aí, mais uma grande participação de Leandro Alvarenga. Leandro, muito obrigada, querido. Nos vemos na próxima quinta-feira, com certeza. Muito obrigado, Marisa. É um prazer estar aqui com você. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos de casa. Espero que estejam todos bem. Aguardo vocês na próxima quinta-feira. Mandem suas perguntas e até a próxima. É isso aí, pessoal. Vocês já sabem, Leandro Alvarenga está sempre aqui com a gente às quintas-feiras com o quadro Seu Direito Digital. E vocês podem enviar as suas dúvidas, seus questionamentos com a hashtag Seu Direito Digital em todas as nossas redes sociais. Aproveitem, esse espaço é feito para vocês.